Deus seja louvado para todo sempre. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sem perca de tempo, vou pedir para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, e no verso de número 6. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos, Kleber e Ismael, a quem o Senhor tem guiado para trazer essa série de pregações que tem nos dado ânimo, que tem nos trazido ensino, que tem nos capacitado, que tem nos feito enxergar a palavra do Senhor com muito mais amor, com muito mais carinho, e estamos desejosos pela presença do Senhor essa noite. João, Evangelho segundo escreveu João 14, no verso de número 6 diz: todos encontraram? Você que não encontrou, eu aguardo um momento. Quero novamente expressar a minha alegria em ver o Arthur aqui. Que Deus te abençoe, meu filho. Que mais e mais pessoas possam se achegar a nós como servos do Senhor, para juntos podermos gozar desta comunhão, não é, irmã Benedita? Como quando a irmã Benedita está aqui louvando ao Senhor, e eu sinto uma grande alegria na sinceridade dos servos do Senhor, na alegria de podermos passar bons momentos em comunhão na presença de Cristo Jesus. Todos encontraram? O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, no verso número 6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Curve a sua cabeça, meus irmãos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite. Nós engrandecemos ao seu nome, Senhor, porque tu és maravilhoso. Senhor, que não sejam as minhas palavras, ó Deus. Eu me rendo a ti esta noite, pedindo que tu derrames nesta igreja, Senhor, da unção da alegria do teu Espírito Santo, do Divino Consolador. Vá, Senhor, agora trazendo aos corações que estão aflitos, ansiosos, Senhor. Vá trazendo o bálsamo sobre essas vidas. Vá trazendo cura sobre o enfermo, ó Deus. Nós estamos, ó Deus, no culto da família aqui. E nós te louvamos por estes momentos em que nós passamos. Eu vejo daqui de cima, Senhor Jesus Cristo, pessoas em família aqui juntas para adorar ao seu nome. E que momento maravilhoso, e que momento propício é esse, enquanto nós ainda temos a oportunidade de servir ao Senhor. Com toda a sinceridade do meu coração, eu clamo a ti esta noite, ó Deus, que seja uma noite de bênção, de vitória, não apenas, ó Deus, porque eu ministro, não, mas porque também estou aqui humildemente, Senhor, para aprender de ti, para me alegrar com os meus irmãos, para sair daqui, Senhor Jesus Cristo, como naquela frase costumeira e verdadeira que diz, diferente da forma que eu entrei. Que tu possas abençoar do mais novo ao mais velho, e tu possas trazer entendimento a esta igreja. Derrama do seu poder entre nós. Nós te louvamos, Deus Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Você pode se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando foi dada a missão de pregar a respeito deste tema, veio uma preocupação logo à mente, porque nós vamos falar de coisas que não são deste mundo. Nós vamos falar a respeito de uma condição eterna. Nós vamos falar a respeito de Jesus. E eu acredito que todos os irmãos que já folhearam João, o discípulo amado, vão entender que aqueles passavam por um momento de angústia, aqueles homens estavam passando por um momento de sofrimento, por um momento em que eles estavam tremendamente angustiados, porque eles não sabiam para onde aquele que estava com eles há mais de 3 anos, para onde ele iria, e também não sabiam o caminho. O capítulo 13 até o 17 de João contém os últimos conselhos de Jesus aos seus 11 fiéis discípulos. Na noite anterior à sua morte, Jesus, então, ele incentiva os seus discípulos a mostrar fé, a amar, a obedecer a Ele e ao seu Pai eterno.
Nós temos, por tantas e tantas vezes, aprendido sobre diversas coisas na casa do Senhor, sejam em livros, seja através de pregações, através de edificações que são feitas por devocional e por aí vai. Mas quando nós lemos esta palavra que diz eu, o Senhor Jesus está dizendo eu sou, né? Todo o desânimo, toda a angústia, todo o sofrimento, tudo aquilo que você está passando, o Senhor está dizendo, ó, eu posso solucionar. Nós começamos deste ponto. E nós vamos caminhando e diz, ele fala a essas pessoas sobre uma amizade íntima que ele tinha com o seu pai. E nós dizemos tinha porque no momento em que eles estavam, mas Deus, Jesus Cristo continua tendo e terá para todo sempre uma amizade muito íntima com a primeira pessoa da Trindade, que é Deus Pai. E nós vamos vendo que ele vai consolando aqueles seus discípulos. Mas o Senhor Jesus Cristo também promete a eles uma outra coisa. Quando ele observa que aqueles homens estão desolados, que aqueles homens estão angustiados, que aqueles homens que caminharam com ele, olham para um lado, olham para o outro e falam, poxa vida, a maravilha que havia no meio de nós já não estará mais, porque ele vai partir. Porque nos versos anteriores nós vemos que Jesus, ele declara diante daqueles homens que ele está indo embora, que ele vai morrer, que ele retornará ao Pai. E a angústia, o desejo de uma solução rápida vem no coração daqueles homens e eles ficam sem um norte, eles ficam perplexos, eles ficam cabisbaixos, eles ficam em uma situação que talvez nós nunca iremos passar, porque imagine você que eles caminhavam com o próprio Deus ao lado deles, e eles estavam passando por um momento em que haveria uma separação. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele antecipa os fatos daqueles homens, dizendo que ele havia de morrer pelo pecado de todos, mas que ele voltaria para nos buscar. E ele, além disso, ele declara àqueles homens que ele deixaria para eles o Consolador, que ele deixaria para aqueles homens o Paráclito, ou o Paracleto, na versão mais antiga, que significa aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, e acima de tudo, aquele que revive. Se você não sabe o que é isso, meus irmãos, o Paracleto nada mais é do que a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Nós podemos estar passando por momentos, por mais que eles sejam terríveis, podemos estar passando por momentos de doença, podemos estar passando por momentos de aflição, de solidão, de angústia, de desespero, de falta de dinheiro, a família nos abandonou, não temos mais nada, independente de qual seja o seu problema, o Senhor Jesus Cristo nos deixou o divino Espírito Santo, que nos consola, que nos anima, e acima de tudo, como diz na palavra do Senhor, ele nos revive. Ainda que estejamos mortos espiritualmente, a pessoa bendita do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele nos revive. E não apenas essa noite, mas em qualquer que for o momento que você tiver necessidade, independente de como você está. Ele te convida essa noite para te animar, para te dar aquela injeção de ânimo que o dinheiro não pode dar, que os amigos não podem te dar, que as palavras bonitinhas ditas através de expressões fabulosas não podem te conceder. E nós vamos vendo que aqueles homens ainda assim, eles ficam meio desanimados. Dessa forma então, e de outras formas, o Senhor tenta falar com aqueles homens para que eles se animem. Porque como nós todos sabemos, eles haviam de passar por duras provas, eles haviam de passar por problemas terríveis. Aqueles homens, após a partida do Senhor, eles ficaram incumbidos, responsáveis de levar a palavra, de levar tudo aquilo que eles presenciaram quando estavam com Cristo. Aqueles homens estavam responsáveis de falar a respeito do gozo que sentiam quando estavam com o Mestre. Eles estavam responsáveis de falar para todo mundo a respeito das maravilhas que Jesus fez, e não apenas dos sinais, mas como ele se portava, como ele tratava as pessoas, como ele conduzia os seus discípulos, como ele resolvia os problemas, como ele fazia para que as coisas acontecessem. Ele era Deus, mas também era 100% carne. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai dando àqueles homens uma injeção de ânimo, dizendo, ei, eu voltarei para o Pai. Mas não fiquem atônitos, não fiquem tão preocupados, não fiquem cabisbaixos, não desanimem, não esmoreçam, porque o Espírito Santo estará com vocês. Jesus disse, aqui como nós lemos, eu sou o caminho, também sou a verdade e sou a vida. Isso, meus irmãos, pensando na minha casa, me traz uma alegria muito grande por conta da importância deste tema.
Nós podemos pregar sobre coisas extremamente complexas, como a disputa sobre o corpo de Moisés. Podemos falar sobre a Trindade, algo extremamente complicado. Podemos falar sobre o juiz eterno e coisas assim. Mas quando se trata das palavras de Jesus, onde Jesus está afirmando, eu sou, é algo maravilhoso. Quando nós temos a oportunidade de falar de Jesus, meus irmãos, é algo tão diferente. E por mais que a gente não tenha como, por mais que nós não tenhamos tudo aquilo, o lastro necessário para conduzir uma mensagem de tamanha importância, ainda assim, quando nós subimos neste lugar, o Espírito Santo nos conduz de tal forma que nós somos cheios dele, e aí as palavras vêm e vêm, porque não são minhas, está dizendo, eu sou. O Senhor Jesus quer conduzir a sua vida. O Senhor Jesus Cristo quer mudar o rumo da sua história de tristeza para alegria. E aqui eu não estou pregando sobre coisa financeira ou material. Não, estou falando para você nessa ministração a respeito de alegria eterna. Estou falando para você a respeito do céu. Estou falando para você a respeito do encontro com o Cordeiro nas nuvens. Estou falando para você a respeito de um Jesus que morreu sim, mas ele ressurgiu ao terceiro dia. E tudo aquilo que ele prometeu continua de pé. Aleluia. Ao responder uma pergunta de seus discípulos na noite em que foi traído. Essa frase faz parte do último discurso de Jesus com instrução aos seus discípulos antes de ser crucificado. A frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também está contida no Evangelho de João como um dos 7 grandes eu sou. Se nós formos analisar, fazer a exegese de João, nós vamos ver que existem 7 grandes expressões de Jesus dizendo eu sou. Essa é uma das 7 grandes. Isso significa que o Senhor Jesus Cristo está afirmando e reafirmando e novamente afirmando aqueles homens, porque eles estavam entristecidos. Quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está tentando confortar os seus discípulos a respeito da sua partida iminente. Como nós falamos, meus irmãos, eu gostaria que você começasse a entender de uma forma diferente. Quando nós perdemos um parente, quando nós perdemos alguém querido, é algo que dói muito, é algo extremamente ruim. Quando nós estamos em uma situação que nós não podemos resolver, por exemplo, um parente nosso está com uma doença terminal, uma pessoa querida, benquista, próxima a nós, está passando por situações terríveis, e nós sabemos que a sua partida deste mundo é iminente, logo acontecerá. Então nós começamos a entrar em desespero, nós frequentamos mais a igreja, nós oramos mais, nós dobramos o joelho, nós fazemos jejum, nós fazemos isso ou aquilo. Entenda que a aflição daqueles discípulos era um tanto quanto maior do que esta aflição, porque aqueles estavam provando da maravilha do céu. Não era apenas dizer assim. As pessoas utilizam muito simples, de uma forma muito rasa, dizendo eles andavam com Jesus. Nós estamos falando do Filho de Deus. Entenda você que não há companhia mais agradável, não há companhia melhor, não existe nada neste mundo, nem além deste mundo, que seja melhor do que a companhia de Jesus Cristo. Aqueles homens estavam totalmente entristecidos, porque nada poderia suprir este abismo que haveria entre eles agora e o Salvador, e eles não sabiam como achar o caminho. Eles estavam sem o norte, e como aqueles discípulos estavam tristes, preocupados e perplexos, com a informação de que Jesus estava de partida para um lugar que naquele momento, eles não sabiam como chegar. Naquele momento, aqueles discípulos não sabiam como chegar até Jesus, porque Jesus estava dizendo que morreria pelos nossos pecados, e que ele partiria e voltaria para o lado do Pai. Então, uma angústia muito grande toma conta daqueles homens. Mas Jesus então diz a eles que deixassem de estar preocupados e turbados de coração. Ele estava indo de volta para a casa do Pai, mas aquela separação ela não seria definitiva. Como falar dessa separação, meus irmãos? A verdade era exatamente o contrário disso. Quando o Senhor Jesus Cristo conversa com aqueles homens em amor, ali os 11 fiéis, ele fala para aqueles homens que aquela partida era necessária porque ele voltaria outra vez para os buscar. Nós
que já ouvimos tantas e tantas vezes as histórias da Bíblia a respeito de Jesus, nós vamos olhar com uma visão diferente. Mas entenda você, no momento em que aqueles homens estavam assentados à mesa com o Senhor, eles olham para Jesus e dizem: poxa, nós temos o Todo-Poderoso, o Deus de amor, o maravilhoso, o Emanuel, Deus conosco, e por assim vai. Todos os adjetivos bons não são suficientes para classificar Jesus, mas ainda assim este irá embora, e ele prometeu que voltará. Mas naquele momento, quando você recebe a notícia, parece que aquele algo não é real. Aqueles homens estavam entristecidos, dizendo: será? Será mesmo? Será que de verdade ele voltará para nos buscar? Essa dúvida, ela perdura até hoje. Muitas e muitas pessoas, como aqueles que o Senhor Jesus Cristo veio para os seus, como a Bíblia diz, mas os seus o rejeitaram, o desprezaram. Os judeus, por exemplo, eles continuam esperando o Messias, né? Citado pelo profeta Elias, no Antigo Testamento, pelo profeta Isaías, perdão, no Antigo Testamento. E aqueles homens continuam totalmente embaraçados, porque eles estão à espera de um rei, sacerdote e profeta, mas de uma pessoa que ela chegue e reluza em ouro, que seja filho de um rei, que seja diferenciado. Eles não acreditam a Jesus como o Messias. Mas aqueles homens que andavam com ele, eles acreditavam que ele era o Filho de Deus. Eles sabiam de verdade que aquele homem era diferente, e não apenas diferente, mas que sobre ele estava um poder divino. Ele era o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Nós vamos vendo, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo pede para que eles não fiquem turbados o coração, porque ele estava voltando para a casa do Pai, e essa separação não seria definitiva. A verdade é totalmente contrário a isso. O Senhor Jesus Cristo prometeu que voltaria para nos buscar. Eu gostaria de dizer a você, como diz no livro do Apocalipse, que os salvos se levantarão primeiro, e aí nós vamos voltar naquele tema. Quando o Senhor Jesus Cristo fala para aqueles homens que ele voltaria para buscar eles, aqueles homens estão incluídos nessa promessa, como eu e você também podemos estar inclusos nessa promessa. Se nós ouvirmos a voz do Senhor atentamente esta noite, se nós nos atentarmos para o que de verdade importa, não para as coisas espetaculares, para os temas mirabolantes, não, mas para o que de verdade importa, que são as palavras de Jesus, que são as suas promessas, e as suas promessas são reais e elas não voltam atrás. Se nós de verdade nos importarmos com isso, pela graça de Jesus Cristo, por intermédio da fé no Filho de Deus, então nós, como estes mesmos homens, nos levantaremos e subiremos e nos encontraremos com Jesus nas nuvens. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Não há por que temer, não há por que estar no estado em que aqueles homens se encontravam, um estado de temor, um estado de tristeza, um estado de angústia, um estado de dizer: ei, agora acabou tudo, eu não tenho mais para onde ir. Porque o Senhor Jesus Cristo disse àqueles homens que haveria na casa do Pai dele um lugar para todos nós. E o Senhor Jesus diz: vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo? Está em Mateus. E o Senhor não está perguntando, ele está afirmando: vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo. E por que o Senhor Jesus Cristo diz isso? Num dos evangelhos sinóticos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo isso porque por longos 3 anos aqueles homens caminharam com Jesus. E ao caminhar com Jesus, eles presenciaram curas, milagres, sinais, prodígios. Presenciaram saindo virtude de sua roupa apenas por um toque. Presenciaram aquele homem pegando um simples barro e ao cuspir nele passar nos olhos as feridas, a cegueira se foi. Presenciaram a água se tornando em vinho. E nós podemos citar uma porção de milagres. E é interessante que as pessoas só acreditam de uma forma mais real quando nós colocamos milagres. Olha, o cego enxergou, o paralítico andou, o mudo falou, e por aí vai. Mas o mais espetacular sobre Jesus não é isso. O mais espetacular sobre Jesus é a forma como ele conduzia os seus discípulos e como ele tratava com as autoridades da época e como ele tratava as pessoas, indicando o reino de Deus em amor, falando a respeito das coisas que de verdade são importantes, não se preocupando com as coisas deste mundo, não se preocupando com distrações banais, como neste tempo nós estamos ocupados, com dinheiro, com as farsas, que por aí tem sido pregado, com as falácias, com carro, com casa e com tudo isso. Eu me pego às vezes pensando, meus irmãos, no meu lar, e às vezes eu fico pensando nisso. E ontem à noite eu estava trabalhando com meu pai, já era bem tarde, e nós começamos a comentar. E o meu pai tem o costume de dizer a frase: eu preciso cada dia mais santificar a minha vida. É o costume do meu velho.
E eu fiquei olhando para ele, e nós estávamos ali mexendo no muro, e o meu pai começou a cantar ali, e vamos ser sinceros, canta muito mal. E eu fiquei sorrindo e vendo ele cantar, e a gente começou a falar sobre as maravilhas que Deus faz, e ele começou a me contar a respeito de quando eu ainda era criança, e ele pegava uma bicicleta e visitava as igrejas em muitos lugares. E eu comecei a ver o meu pai falando aquilo, os olhos cheios de lágrima. Eu fiquei observando aquilo e falei, poxa vida, às vezes a gente fica tão preocupado com o dinheiro, fica tão preocupado com casa, com o carro, com o conforto da família, com a educação dos filhos, com a saúde, com a doença, com isso ou com aquilo. E nós nos esquecemos de verdade que estar na presença de Deus é algo maravilhoso. Nós nos esquecemos que de verdade estar junto com Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nós vamos chegar nesse ponto, é o que de verdade importa. Nós nos esquecemos, meus irmãos, de que tudo isso ficará para trás, todo o dinheiro ficará aí, não tem como acumular tesouros aqui e levar, ficará aí, não tem como acumular riqueza, não tem como acumular saúde, porque o Senhor nos dará um corpo glorificado, não tem porquê. Na verdade, meus irmãos, o que importa, tudo isso que nós estamos falando, nós podemos correr para um lado e correr para o outro, nós podemos falar de Gênesis ao Apocalipse, para dar demonstrações de conhecimento bíblico, não, mas o que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui muito claramente é, que Jesus Cristo é suficiente, e muito mais do que suficiente. Por que dizer aqueles homens de uma forma afirmativa? Ele está dizendo, ei, vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo? Porque por 3 anos ele ensinou aqueles homens. Um dos apóstolos se levanta e questiona Jesus. O apóstolo Tomé, ele toma a frente da classe de discípulos, e com muita coragem, eu gostaria que você entendesse, muita coragem, porque ali estavam sentados pessoas muito diferentes, de clarezas diferentes, vamos usar esse termo assim. Mas Tomé, cheio de coragem, ele se levanta, e ele é desclassificado por muitas pessoas como aquele incrédulo, mas ele era um homem muito corajoso. Ele se levanta e ele vai à frente e ele questiona Jesus. E ele fala, ei, nós não sabemos nem para onde o Senhor está indo, e muito menos qual é o caminho para lá. Essa pergunta de Tomé, ela harmoniza com o fato, frequentemente, de que os discípulos eles demoravam muito para entender as palavras de Jesus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós começamos a entender ela de uma forma diferente. Quando nós nos entregamos para o Senhor, quando nós falamos assim, ei Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero me aprofundar nisso daqui, eu quero ser, ó Deus, alguém instruído nessa palavra. Então nós começamos a entender de uma forma diferente. Óbvio, e antes de explicar isso daqui, este livro sagrado tem sido utilizado por homens como forma de disputa e demonstração de poder, mas este livro aqui é um objeto de transformação, é um livro de um pai amoroso para os seus filhos. A Bíblia Sagrada nada mais é do que um livro de um pai amoroso para os seus filhos, para que esses filhos cheguem ao arrependimento e sejam transformados pela palavra de Deus. Então, quando Tomé questiona aqueles homens, logo ele está dizendo, ei, nós não estamos entendendo. E como eu e você podemos dizer essa noite, nós não estamos entendendo. Eu já ouvi isso ou aquilo, eu já vim à igreja de inúmeras vezes, mas eu não consigo compreender o básico. Eu não consigo compreender isso ou aquilo. Por mais que você tenha dúvidas bíblicas, por mais que você tenha dúvidas teológicas, por mais que você entenda disso ou daquilo, se você se comprometer com o Senhor Jesus Cristo, isto basta. Nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas afirmações, nenhuma dessas teses, nenhuma dessas exegeses, nenhum desses estudos mirabolantes vão te levar, vão te conduzir à salvação, mas a fé no Senhor Jesus Cristo te conduzirá. O Senhor Jesus Cristo está sendo claro, o Senhor Jesus Cristo está sendo simples, o Senhor Jesus Cristo está ensinando a eles. Essa pergunta está dizendo que eles não conseguiam entender, e por muitas vezes eles interpretavam mal o mestre. Todavia Jesus responde à pergunta de Tomé de forma bastante clara e direta. O Senhor novamente diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele completa dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Meus irmãos, Jesus não apenas indica qual é o caminho para a casa do Pai, mas Ele se revela como sendo este caminho. E já foi pregado anteriormente aqui, sobre o caminho e sobre a verdade. E aqui eu só estou passando en passant, passando por cima, para que você entenda. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, eu sou o caminho,
Eu sou o caminho. Se vocês querem novamente se encontrar comigo, eu sou este caminho que conduz ao Pai. Afinal, qual foi a resposta do Senhor Jesus? Qual foi o comunicado que o Senhor fez àqueles homens? Eu vou para o meu Pai. Mas o Senhor Jesus Cristo também está indicando qual é o caminho. Ele é o próprio caminho. A expressão eu sou o caminho significa que Ele, Cristo, é o único mediador entre os homens e Deus Pai. Não existe um outro caminho, meus irmãos. Você pode correr para Buda, você pode correr para um lado, para o outro, para os ídolos, para Baal, para o que você quiser, para as montanhas, para a natureza, para a iluminação, para isso ou para aquilo, mas não existe outro caminho que se achegue a Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Jesus é tanto o caminho do homem para Deus, como o caminho de Deus para o homem. E aí você pode dizer, ei, como assim? Para que o homem seja abençoado com as bênçãos divinas, é necessário que esse intermediador aconteça novamente. Para que ele realize este milagre, o Senhor Jesus Cristo é quem permite que as bênçãos de Deus te acompanhem. Isso significa que as bênçãos procedem do Pai. Essas bênçãos que procedem do Pai, elas só são alcançadas por intermédio de Jesus Cristo. Ele é a verdade em pessoa. E aqui eu estou passando rapidamente até chegarmos em vida, meus irmãos. No sentido de que Ele é o único que revela o Pai. Ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus. Eu marquei essa frase, meus irmãos, e achei extremamente interessante. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem caído em seus pecados. Quando o homem cai lá no jardim do Éden, então o Senhor Jesus Cristo começa o plano de salvação. O Senhor nosso Deus, Ele entrega o seu Filho, e Ele nos dá essa possibilidade de sermos salvos. Jesus é a verdade que liberta. Ele santifica e conduz os santos à casa do Pai. Ao dizer eu sou a vida, Jesus se coloca como sendo a fonte da vida que se opõe à morte. Quando o Senhor Jesus Cristo fala para aqueles homens uma frase que nós podemos olhar como uma frase de efeito, ou até mesmo como uma frase qualquer, porque já ouvimos muitas vezes e ficou batida para a gente, nós não conseguimos compreender direito. Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer desânimo, diante de qualquer coisa que aconteça, eu sou o caminho, vocês podem caminhar por ele e me encontrar. Eu sou a verdade, é neste caminho que você vai andar, não vai ter lado A ou lado B, só existe um caminho, e este caminho é verdadeiro. E eu sou a vida que conduz à vida eterna. Quando o Senhor Jesus Cristo está falando sobre isso, aqueles homens, talvez eles observem de uma forma diferente do que nós enxergamos hoje. Por conta da tristeza momentânea deles, eles acreditam que seja apenas uma frase. Mas nós que ouvimos o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra e através do poder convencedor do Espírito Santo de Deus, nós sabemos que essas palavras são verdadeiras, são reais. Essas palavras são de vida eterna para as nossas vidas. E o Senhor Jesus Cristo diz, por isso, somente eu sou o doador da vida para os que são meus. O desespero dos discípulos é porque Jesus é a maravilha dos céus. Eu quero falar para você, meus irmãos, essa noite a respeito disso. Eu não sei se em algumas pregações você já ouviu falar sobre o céu, e as pessoas costumam dizer, amparados pela Bíblia, as ruas são de ouro, os muros de jaspe, de marfim, de pedras preciosas, disso, daquilo. Mas você já parou para pensar no real valor dos céus? Quando você tem um familiar, e eu volto lá naquele assunto que eu estava conversando com meu pai, e nós falávamos, eu estava lá com o meu velho, e eu disse para ele, poxa, tantas coisas a gente vai conquistando ao longo do tempo, e eu ainda sou novo, acredite você ou não, com essa cara de 60, só tenho 33, e a gente vai conquistando as coisas, e vai acontecendo, e eu observo às vezes com muita tristeza, e Deus é testemunha disso, no meu serviço, por vezes me pego pensando no meu avô, que era um senhor muito pidão, digo isso com muita alegria, e o meu avô me ligava e dizia, ei filho, eu estou precisando de um violão, não precisa ter pressa não, é para hoje de tarde. Ele falava assim, mas o meu avô se foi, e todo o dinheiro e tudo que a gente acumula, tudo isso, vai servir para quê? Logo, o meu pai também irá orar com Jesus. E o que adiantará o meu dinheiro?
que adiantará as posses? O que adiantará tudo isso? Estou falando para você a respeito do céu. Quando nós olhamos para o céu com pedras preciosas, com muros maravilhosos, não é sobre isso, meus irmãos. Não é sobre morar num lugar extremamente luxuoso, sobre um lugar em que nós não temos a capacidade de mensurar a grandiosidade, não é sobre isso. A maravilhosidade do céu é Jesus. Você já parou para pensar que não é o lugar por ser o que é? A coisa mais espetacular que tem no céu é a presença de Cristo Jesus. Não é as ruas de ouro, de jaspe, de marfim, não. É a presença de Jesus Cristo. Com Ele nós estaremos para todo sempre. Com Ele nós iremos morar para todo sempre. O dinheiro não poderá pagar. O ouro não significa nada. O jaspe não significa nada. As pedras preciosas não são nada. Mas quando o Senhor abrir os seus braços e pudermos tocar nas suas feridas, nas suas chagas abertas, por amor de mim e de você, aí sim nós diremos: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas as coisas, meus irmãos, deste mundo são passageiras, são bobeiras. Você pode estar totalmente engajado aí, e não é errado, não estou dizendo que não, em acumular riqueza, em fazer isso ou fazer aquilo, mas eu olho com muita tristeza diante de tudo que eu poderia ter feito para o meu avô. Eu poderia ter faltado um dia aqui e poderia estar com o meu avô. Eu poderia ter feito tantas coisas e estado com o meu avô. E somente Deus sabe a falta que Ele me faz. Eu queria que você imaginasse, meus irmãos, o tamanho da tristeza daqueles discípulos. Ele era apenas o meu avô, mas aquele homem que estava com eles é Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Por mais bom que o meu avô tenha sido para mim, o Senhor Jesus Cristo é inúmeras vezes melhor, inúmeras vezes mais amoroso, inúmeras vezes mais preocupado, inúmeras vezes mais cuidadoso, zeloso. Ele cuidava daqueles discípulos com amor. Ele tratava aqueles discípulos de uma forma que eu e você jamais teremos a capacidade de tratar uns aos outros. O Senhor Jesus Cristo tratava aqueles homens de uma forma em que eles estavam desesperados, porque jamais seriam tratados desta forma. Ele os conduzia, Ele os protegia. Ele é aquele que estava lá no barco e Ele disse aos elementos: ei, sossega. É vento? Para. É água? Sossega. É doença? Sara. É problema? Está resolvido. Tudo pelo poder da sua palavra. Você imagina o tamanho do amor de Jesus, você assentado à mesa com o Cordeiro de Deus, ceando com Ele, tomando o cálice, o vinho com Jesus, comendo do pão com Jesus. Você já parou para imaginar isso, meus irmãos? O tamanho da tristeza daqueles homens? Por isso, meus irmãos, que de verdade, quando nós pregamos, nós temos que ter um senso de responsabilidade extremamente elevado, porque nós não devemos falar nada de nós, mas sim do Senhor Jesus Cristo. Ele é suficiente e muito mais do que suficiente. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ao dizer eu sou a vida, Jesus se coloca como sendo a fonte da vida que se opõe à morte, porque Ele tem a vida em si mesmo. Por isso, somente Jesus, Ele pode ser o doador desta vida. Por isso que quando nós nascemos mortos. Mas existe um teólogo americano que diz que nós nascemos mortos, mas morreremos vivos. E se você parar para analisar, teologicamente você vai entender que nós nascemos mortos porque somos da geração de Adão, caídos. Mas morreremos vivos porque seremos justificados pelo sangue de Jesus. O desespero desses discípulos, então, meus irmãos, é porque Jesus é a maravilha dos céus. Quando Jesus diz ser a vida, Ele indica que somente nele o homem morto em seus delitos e pecados poderá encontrar a verdadeira vida. Neste contexto, meus irmãos, enquanto a morte significa a separação de Deus, a vida significa comunhão com Ele. Vai chegar um tempo em que eu estarei mais velho. Vai chegar um tempo em que nós, Kleber, já não nos abraçaremos mais nesse altar. Vai chegar um tempo em que será necessário bengalas, talvez um andador, mas nós estaremos amparados por essa promessa, de que Ele é o caminho, nós estamos caminhando nele, de que Ele é a verdade, nós não temos por que temer, e que a vida eterna está nas suas mãos. Aleluia.
Senhor Jesus Cristo é a própria vida. Ele significa que somente em Jesus o homem pode ser reconciliado com Deus e desfrutar de toda a bem-aventurança dos céus. Nós temos neste momento, meus irmãos, um sentimento contrário ao sentimento daqueles discípulos. E por que eu estou te dizendo isso e eu já estou para encerrar? Aqueles homens estavam perplexos, estavam passando por um momento de dificuldade, de tristeza. Mas nós estamos vivendo na contramão do que aqueles homens viviam naquele momento. Nós estamos vivendo um momento de alegria. Hoje, independente de quem você é, da sua conta bancária, do que quer que você tenha, isso não importa. E é de verdade. Isso não importa. Independente do seu sobrenome, eu costumo muito dizer isso, e é verdade, meus irmãos. As pessoas estão tão dizendo, eu te amo, e bababá. Mas, se você for um Zé da padaria. O amor verdadeiro de Jesus, ele não está condicionado ao que você tem. Quando eu estou dizendo para os irmãos que nós estamos caminhando na contramão daqueles homens, eu estou dizendo para você que eles estavam perplexos, atônitos, entristecidos, mas nós não. Nós estamos alegres, esperançosos, porque em breve, aquele que prometeu àqueles homens, ele voltará para nos buscar. Independente da sua idade, independente se você está doente ou não, independente se você vai viver mais 2 dias ou 100 anos, independente do seu dinheiro, independente do que você tenha, basta crer em Jesus, pela graça dele, por intermédio da fé em Jesus Cristo, nós seremos salvos. Nós nos encontraremos com ele e cearemos com ele, no maior casamento de todos. E todas as vezes que eu me lembro disso, eu me emociono, porque, meus irmãos, você imagina você estar subindo nas nuvens para encontrar com Deus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Eu não sei, existem outros irmãos que têm um anseio por ver a Paulo, Pedro e Tiago, mas o meu maior desejo é conhecer a Abraão, Isaac e Jacó. Estar com Jesus, meus irmãos, imagina isso. Naquela grande ceia, nas bodas do Cordeiro, ceiarmos com Ele, vivermos eternamente, onde o desprezo, onde o desespero, onde a angústia, onde o ranger de dente, onde a tristeza, onde a perca do filho, da esposa, do esposo, do dinheiro, não existirão. Nós estaremos com o Cordeiro. O nosso sentimento é o contrário. Hoje o Senhor nos convida para acreditarmos nessa palavra. E talvez nós estejamos, vamos usar um termo técnico de som, estejamos com um delay, né? Com um pequeno retardo para entender o que o Senhor tem para nos ensinar. Nós viemos à igreja constantemente e oramos e fazemos isso ou aquilo, mas não é isso. É entender de verdade, estar com o coração receptivo, sensível ao Senhor falar e dizer durante a semana, durante os dias, durante os meses, durante os anos: ei, Senhor, eu quero trilhar este caminho. Ei, Senhor, eu acredito na verdade que é o Senhor. Ei, Senhor, eu quero ter vida em Ti, porque a vida em Ti é vida eterna. Após o Senhor Jesus Cristo dizer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, o Senhor Jesus Cristo conclui dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí é o encerramento, meus irmãos. Essa declaração é o resultado natural da frase anterior. Ela indica o quão os homens são absolutamente dependentes de Cristo, com relação à comunhão com Deus. Se nós olharmos para tudo que nós temos feito, nós olharmos para Lutero, se nós olharmos para grandes homens do passado, ou até mesmo pessoas que enxergavam de uma forma diferente, aquelas pessoas se estapeavam, usavam chicote contra a sua pele, se batiam em paredes, faziam tudo isso acreditando no mérito, mas nada disso pode nos levar à salvação, nada disso pode perdoar pecados, nada disso pode nos tirar da condição de caídos para regenerados. Nada disso. Apenas o sangue carmesim de Cristo Jesus é que pode perdoar pecados. Apenas o sangue carmesim de Jesus é que pode nos condicionar ao status de salvos. É apenas o sangue de Jesus. Em outras palavras, não existe nenhuma verdade redentora que seja a parte de Cristo. Tudo que você ouvir por aí dizendo que se você orar mais, você será salvo, mentira. Se você jejuar mais, você será salvo, outra mentira. Se você fizer o bem, você será salvo, outra mentira. Somente Jesus tem o poder para salvar. E tudo que foge disso é mentira. Não há nenhuma esperança de vida eterna longe de Jesus. E nenhum caminho de levar o homem à casa do Pai que não seja Jesus. Não há outro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Só existe um Cordeiro, e este Cordeiro, a ele foi dado o nome que está sobre todo o nome, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. A ele seja dada a honra, a glória, pelos séculos dos séculos. Este é o nome de Jesus. Não há outro sacrifício que irá apaziguar a ira de Deus contra o pecado. Não há. E eu gostaria de dizer a você, para encerrar, que Jesus Cristo é absolutamente o caminho. Jesus Cristo é absolutamente a verdade. E Jesus Cristo é absolutamente a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele conduza os seus passos, que Ele guie os seus caminhos onde quer que você for, porque somente em Jesus, meus irmãos, nós iremos obter aquilo que nós não merecemos, mas que Ele nos dá de forma gratuita. Que Deus esteja conosco. Aleluia. Eu quero ser bem rápido, meus irmãos, e perguntar para você que ouviu a mensagem do Senhor, e você que quer reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, se houver entre nós aqui, que você venha à frente, para que nós possamos orar por você, e haverá festa no céu. Todos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo? Amém. Que Deus seja louvado. Eu peço a você que se coloque de pé em reverência ao Senhor Jesus, para fazermos a oração final. Nessa oração, meus irmãos, este é o culto da família. Apresente os seus familiares, apresente aquele amigo que está talvez perdido no mundo das drogas, talvez esteja aí entristecido, esteja em uma situação de depressão. Nós não sabemos, você que nos assiste, este é o momento. A oração da fé é a oração que diz que todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, eles obterão resultado, não porque nós somos melhores, mas porque o Senhor Jesus Cristo está fazendo por nós. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós engrandecemos ao seu nome pela tua palavra, pelo teu poder e pela tua misericórdia. Eu não sou nada, Senhor, e diante de ti eu me coloco esta noite, para exaltar ao seu santo nome e bendizer a ti, ó Deus. Eu te louvo, Senhor, pelas essas pessoas que estão aqui na nave da igreja, e também te louvo, Senhor, pela vida dessa pessoa angustiada que está aí do outro lado. Na autoridade do teu Espírito Santo, ó Senhor Jesus, vá conduzindo essas vidas esta noite ao arrependimento verdadeiro, para que essas almas, Senhor, sejam conduzidas de volta ao aprisco do bom pastor, para que essas pessoas, Senhor Jesus Cristo, arrependidas, possam ser salvas naquele último dia e se achegarem a Ti em salvação eterna, ó Deus. E Tu esteja abençoando este irmão, esta irmã que está enfermo, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, curando, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja entrando neste lar agora, Senhor, que Te permite entrar, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo, Senhor, uma felicidade que o mundo não tem, que o mundo não pode dar. Que Tu possas derramar sobre este lugar, sobre esta casa, e lugar chamado casa de oração, sobre este santo altar, ó Deus, mais e mais do Seu poder e da Sua misericórdia. Que nós venhamos a cada dia compreender, ó Senhor, que tudo é sobre o Senhor Jesus Cristo, que nada dessas coisas importa, que todas as coisas são passageiras, que tudo que nós temos ficará para trás, mas a nós, Senhor, teremos um galardão. A nós, Senhor Jesus Cristo, não por mérito, teremos, Senhor Jesus Cristo, a Sua presença eternamente conosco. Elucide essas mentes, Senhor, abençoe essas vidas, ó Deus, leve em Sua companhia para os seus lares, ó Senhor Jesus Cristo. Esteja abençoando, ó Deus, como eu sempre peço, do mais novo ao mais velho, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja exaltado, para que o Seu nome seja bendito, não apenas hoje, ó Deus Todo-Poderoso, mas para todo sempre. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá, meu irmão, minha irmã. Que o grande amor de Deus, que as divinas consolações do Espírito Santo, e que a graça do Senhor Jesus, seja contigo e comigo, hoje e para todo sempre, e você diz, amém. Que Deus te abençoe. Está encerrado este culto, vá em paz.